Nessa aula, nós vamos começar a conhecer as estruturas de decisão que nós podemos usar nos nossos algoritmos. Todos os algoritmos que nós fizemos até aqui têm uma característica em comum. Todos eles executam todas as instruções do começo ao fim. Esse comportamento pode ser muito útil em alguns casos. Mas você já pensou como seria interessante se nós pudéssemos escolher quando executar algumas instruções? Por exemplo, nós poderíamos exibir uma mensagem para o usuário apenas quando a idade dele for maior que 18 anos. Ou nós poderíamos solicitar alguma informação do usuário apenas se ele tiver um nome específico, entre outras situações parecidas. Nós já vimos as operações relacionais e lógicas, e nós sabemos que as duas sempre resultam em algum valor que é verdadeiro ou falso. Nos exemplos que nós vimos até aqui, nós estamos sempre escrevendo esses valores de verdadeiro ou falso para o usuário. Mas nós podemos fazer uma coisa muito mais poderosa com eles, que é usar o resultado dessas operações para decidir quais instruções dos nossos algoritmos vão ser executadas. Nós chamamos essas instruções que permitem escolher quais operações os nossos algoritmos vão executar de estruturas de decisão. E a mais comum delas é a instrução se. Uma instrução se inicia com a avaliação de uma condição, que pode ser um valor lógico ou qualquer operação ou expressão que resulte em um valor lógico. Se o resultado dessa condição for verdadeiro, o programa desvia para o bloco de execução dentro do se, realizando todas as operações que estiverem dentro dele. Ao final da execução desse bloco se, o programa continua a execução a partir da primeira instrução fora do bloco, se existir alguma. A sintaxe da instrução se é a seguinte. Nós usamos a palavra se, e logo após essa palavra, nós colocamos a condição de entrada no nosso bloco dentro de parênteses. E nós finalizamos essa linha com a palavra então. Essa condição, como já foi dito, pode ser algum valor lógico, como verdadeiro ou falso, ou pode ser qualquer expressão que resulte num valor lógico, como uma operação relacional ou uma operação lógica. Nas linhas abaixo do então, nós colocamos as instruções que nós queremos realizar no nosso bloco se. Nós podemos usar qualquer instrução normalmente aqui. Nós podemos atribuir um valor a uma variável, escrever uma mensagem para o usuário, ler uma variável. Ao fim de todas essas instruções, nós utilizamos a palavra fim se para indicar o fim do bloco se. As palavras então e fim se servem para indicar aonde começa e aonde termina o bloco se. Todas as instruções entre essas duas palavras estão dentro do bloco se. Nós também podemos dizer que elas estão dentro do corpo do bloco se. Vamos fazer um exercício para a gente fixar o funcionamento dessa estrutura de decisão? Então o exercício é o seguinte. Escreva um algoritmo que leia um número inteiro do usuário e escreva na tela se ele é par ou ímpar. Então eu vou abrir aqui o meu Visual G, vou chamar aqui o meu algoritmo de par ou ímpar, vou começar a declarar as variáveis. Eu só preciso de uma variável na verdade, que é o número que eu vou ler do usuário. Eu vou chamar aqui de número 1. Dentro do corpo do meu algoritmo, eu vou fazer um escreva para informar para o usuário que ele tem que digitar um número. Então, digite o número 1, dois pontos, fecha o parênteses. E na linha de baixo, eu vou mandar ler esse número 1. Logo abaixo, eu vou fazer agora a minha instrução se. Então, vou fazer se, abro o parêntese. Aqui dentro, eu vou colocar outra expressão. Número 1, resto da divisão por 2. E vou verificar se o resultado dessa expressão é igual a 0. Posso fazer o meu então, deixar o meu fim se preparado e aqui dentro vou colocar a instrução que eu quero executar se essa condição for verdadeira.
que eu acabei de fazer? Um número é par quando eu posso dividir esse número por 2 e não sobra nada. Então eu posso usar aquele operador de resto da divisão para verificar se o número é ímpar ou par. Se o resto da divisão de um número por 2 for igual a 0, é porque esse número é par. Então aqui dentro eu vou mandar escrever para o usuário a mensagem número par. Porque se esse escreva for executado é porque eu entrei dentro desse se. E se eu entrei dentro do corpo desse se, é porque a minha condição foi verdadeira. Ou seja, o resto da divisão desse número por 2 foi igual a 0, o que quer dizer que esse número era um número par. Agora eu vou fazer um outro se para dizer exatamente o contrário, que o número é ímpar. Então, se o resto da divisão do número 1 por 2 for diferente de 0, então vou fechar o meu se e aqui dentro vou mandar escrever para o usuário que o número é ímpar. Número ímpar. Fecho as aspas, fecho parêntese. Vamos mandar executar nosso algoritmo? Beleza, então ele está pedindo para digitar um número, vou digitar um número par, 4. Veja que ele escreveu número par. Vou fechar e mandar executar agora digitando um número ímpar, 5. Veja que agora ele escreveu número ímpar. Vamos fazer mais um exercício então? O exercício é o seguinte: o salário fixo de um vendedor é R$1.000. Caso o vendedor consiga ultrapassar a meta de 40 mil, ele também recebe um bônus no valor de R$400. Faça um algoritmo que leia o valor total vendido por um vendedor e apresente o salário final do vendedor. Então vamos vir novamente aqui no Visual G, vou chamar esse algoritmo de salário, e eu vou precisar de duas variáveis agora. Uma variável vai chamar salário, e é nessa variável que eu vou calcular e armazenar o valor do salário do vendedor. Eu também preciso de uma outra variável para ler qual foi o valor da venda total do usuário. Vou chamar essa de venda total. Beleza. Como essas duas variáveis vão armazenar um valor que representa dinheiro, um valor financeiro, elas precisam ser do tipo real. Aqui no início do meu algoritmo, eu vou inicializar a minha variável salário com o valor 1.000. Porque esse é o valor fixo do salário do vendedor. Se ele bater a meta, eu aumento esse valor. Mas se ele não bater, o salário é esse aqui. E agora eu vou apresentar uma mensagem para o usuário para ele digitar o valor total da venda. Então digite o valor total das vendas. E logo abaixo eu vou ler a venda total. Agora eu vou fazer o meu se. Então, se, abro parêntese, se a venda total for maior que 40 mil, então, já vou deixar o meu fim se pronto. Aqui dentro eu vou atualizar o valor do salário. Então, o salário vai receber o valor que ele já está guardando, ou seja, salário recebe salário, mais os R$400 de bônus. Terminei o meu se. Agora eu só preciso escrever de volta para o usuário o valor do salário calculado. Então, salário final, e passo a variável salário, com o salário que foi calculado. Vamos mandar executar. Aí pedir para digitar o valor total das vendas. Vou digitar 41 mil. Veja que o salário final foi 1.400. Os R$1.000 do salário fixo, mais os R$400 do bônus. Vou testar mais uma vez, digitando agora um salário inferior à meta, ou seja, 39 mil, 30 mil. Veja que com 39 mil, ou seja, um valor menor do que os 40 mil da meta, o salário final foi apenas 1.000.
Então, dê prosseguimento aí com seus estudos, faça os exercícios e a gente se vê na próxima aula. Até mais!